Fala galera, boa noite, tudo bem? Meus amigos do Instagram, estamos de volta aí. Estávamos uns dias distantes do Instagram, mas nada melhor do que estar de volta com vocês aí. Boa noite a todos que estão chegando. Na verdade, eu quero contar um pouco para vocês de como eu estou trabalhando neste período de isolamento social hoje, e eu quero convidar vocês a ficar comigo um tempo que eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode aproveitar este momento para aprender, para estudar, e também encontrar de repente alternativas para fazer o que a gente sempre fazia da mesma forma, para fazer diferente, né? Para fazer de outra maneira, e isto não quer dizer que esta outra maneira seja ruim, ou seja mais caro, mais barato, ou que não dá menos ou mais resultados. Não é essa análise, né? Mas o momento é esse. Estamos aqui com álcool gel, né? Lembrando que é interessante, né? Olha aqui, ó. Não vamos esquecer dos cuidados que temos que ter, né? Eu estou em casa aqui, na verdade, e convidando vocês para participar de uma aula ao vivo que eu vou iniciar agora. Estou com uma galera muito legal. Estamos aqui com um curso online de CPA 20, de CPA 20 Ambima, que é o que a gente tem falado aí durante as lives. Vou esperar o pessoal chegando. Enquanto isso, eu vou falar com a galera aqui. Então hoje eu vou falar com vocês do Instagram e vou falar com a minha galera aqui através do Zoom, que eu já explico para vocês como é que a gente está fazendo isso. Só um minutinho que eu vou dar uma boa noite aqui para eles. Boa noite, galera. Boa noite. Bem-vindos aí. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Itamar. Valeu, Ellison. Já vi que tem bastante gente conosco, né? Professor. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar, Felipe. Não, o CMN aqui em casa pediu se vai terminar 10h30 hoje. 10, pode confirmar, 10h30, sem medo de ser feliz. Acho que vai ter hoje, né? Só passar isso. Tudo bem, tudo bem. Guarde para vocês. Para você, né? Quem mais? Quem mais? Você viu a delicadeza dele de passar a informação, né? Eu já vi quem manda na casa aí, Felipe. Já demonstração clara. Então vamos ver aí. O pessoal está chegando conosco, né? Então nós temos aqui. E é o seguinte, o pessoal do Instagram funciona assim. Então, eu estava dando treinamento presencial. Geralmente os treinamentos acontecem de forma presencial. E eu estava aí no início da crise do corona. Eu estava na cidade de Pato Branco. Aí encerrei uma turma lá e comecei uma turma em Francisco Beltrão. Pessoal, vocês estão me ouvindo falar aqui? Eu estou falando com o pessoal do Instagram, tá bom? Estamos ao vivo aqui no Instagram com vocês. E aí o pessoal estava... E aí começou a crise do coronavírus, e eu estava no meio de uma turma presencial lá em Francisco Beltrão, e na verdade, devido aos problemas, nós tivemos que parar com o curso e recomeçar, e aí estamos aí no meio do caminho. E nesse meio tempo, estávamos também abrindo uma turma em Marechal Cândido Rondon, e essa turma também seria a princípio presencial. E o pessoal começou a se inscrever. Boa noite, Ângela, tudo bem? Boa noite, Natália, tudo bem? Enquanto vocês chegam aí, nós já começamos. Eu estou falando com o pessoal do Instagram, tá bom? O pessoal vai acompanhar a gente no começo aqui. E aí eu estava nesse curso presencial, montando essa turma, e surgiu o problema, ou enfim, a princípio parecia um problema, né, do isolamento social. E aí o pessoal começou a conversar e encaramos isso como uma oportunidade. Falamos, vamos fazer as aulas online, já que estamos em casa, estamos com mais tempo, vamos fazer online. Então eu baixei estou utilizando a plataforma do Zoom, e eu já conhecia, na verdade, né? E estou dividindo o link com o pessoal aqui, cada um acessa da sua casa.
eles baixam um material lá no meu site, né, as apostilas, e aí a gente vai passando aqui para eles os slides com o tema, com os assuntos, como se fosse uma aula ao vivo dentro de uma sala de aula, porém cada um no seu quadradinho em casa, né? O que não deixa de ser também diferente, né? Muito legal, muito interessante, uma experiência nova. Nem todos nós estamos talvez habituados com essa forma de estudos, mas no formato EAD aí nas universidades, para quem já faz, já deve estar acostumado. Então eu convido você a ficar um pouco mais comigo, que a gente vai dividir com vocês aí os conteúdos iniciais e mostrar para vocês como funciona essa modalidade de online e dizer para vocês que talvez seja uma oportunidade, você que está aí tentando fazer alguma coisa diferente na tua empresa, talvez você venda um produto, talvez você venda serviço, como eu que vendo cursos de forma presencial, talvez o online seja até uma oportunidade, né? Eu já estava entrando neste mercado online, mas agora a gente na verdade acabou entrando definitivamente, né? Boa noite, Ellison, boa noite, tudo certo? Conseguiram conectar? Alguém ainda não conseguiu? Oi, Kate, tudo bem? Jean conseguiu, beleza, deixa eu ver. Alguém não conseguiu entrar? Tá faltando quem? Tá faltando gente, né? Vamos ver aqui. Boa noite, Ellison, Felipe tá aí. Cadê? Itamar e Sônia? O Itamar estava presente, né? O Itamar tá aí, né, Itamar? Beleza. E a Sônia também? Chegou? Ok. Então vamos lá. Podemos começar, galerinha? Podemos começar? Tá todo mundo pronto? Apostila na mão? Como eu já disse para vocês, a gente Felipe, tá ouvindo? Tá tudo certo? Ângela, tudo certo? Deixa eu ver se eu posso. Sônia, presente. Presente, tudo bem. O áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Então, galera do Instagram, funciona assim, ó. Bem-vindos aí a todos que estão, obrigado por vocês estarem comigo. Tem gente talvez que esteja assistindo que o assunto que nós vamos tratar aqui não seja exatamente o seu assunto, né? Mas o interessante é que eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês todos, né? Cuide-se neste momento, né? Nós ainda estamos passando por momentos muito difíceis com relação a tudo isso. E essa nossa forma aqui de estudar é uma forma que pode ser utilizada por muitas pessoas aí que talvez nesse momento estejam sem conseguir executar ou fazer o seu trabalho, né? Surgem nesse momento oportunidades. Hoje eu assisti uma live da minha amiga Eldelane e ela falava exatamente isso, né? E da oportunidade, da criatividade, da cooperação, né? Que nós temos que neste momento encontrar meios e não apenas desculpas para as coisas. É claro que nós não podemos deixar de cooperar, deixar de ajudar, deixar de se envolver com a sociedade e não pensar apenas no dinheiro ou nas coisas materiais. Nós que somos cristãos temos que se preocupar sim com o próximo e estamos se preocupando e ao mesmo tempo também tocando a vida para frente, né, de uma forma que daqui a pouco nós vamos ter que fazer essa prova de um jeito ou de outro, né, pessoal? Nós vamos ter que fazer as certificações da Ambima, vão voltar e nós temos que nos qualificar para isso. Então, por que não aproveitar esse tempo e até para ocupar a nossa mente com algo saudável, algo positivo e que possa contribuir até para que a gente não se afaste, mas fique, como a Elda mesmo falou hoje de manhã, né? Largue o TCC, né? Celular, ela fala lá, televisão, celular e computador, né, que hoje tem tomado muito nosso tempo, principalmente a televisão, e se a gente assistir muito televisão, às vezes a gente fica meio bitoladão. Então vamos lá. Primeiro assunto, eu vou virar a câmera aqui porque vocês já devem estar cansados de me ver, então o pessoal do Instagram vai passar a assistir agora aos slides, né, que nós temos aqui. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem ver os slides, né? Deixa eu ver se nós temos condições.
não vai dar certo, então vamos no normal mesmo. Então nós temos aqui essa unidade, vocês vão me ouvindo falar aqui, nós vamos falar aqui sobre recibos de depósito. E o que é recibos de depósito, chamados DRs? Bem-vindos aí, pessoal. Recibos de depósito, na verdade, nós temos dois tipos, os ADRs e os BDRs, tá bom? O ADR, na verdade, que é a primeira letra, ela determina o país onde, ou o local onde os títulos, os recibos das ações são negociados. Então, quando a prova falar sobre o ADR, na verdade, são negociados títulos de recibos de depósito de ações nos Estados Unidos, tá certo? De empresas de fora dos Estados Unidos. E os BDRs são negociados no Brasil de empresas de fora do Brasil. Então, por exemplo, vamos dizer que o Facebook Facebook, uma empresa norte-americana, né, vende ADRs na Bolsa Brasileira. Então, você quer comprar ações do Facebook, você não precisa abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos. Você não precisa enviar dinheiro para os Estados Unidos. Você simplesmente vai na Bolsa Brasileira, usa o código do ADR aqui no Brasil e faz essa aquisição, e tornando-se sócio do Facebook a partir de um ADR, sem sair do Brasil, sem fazer nada de mandar dinheiro para fora. Isso facilita esse tipo de negociação. Quando eu digo se torna sócio, é porque você, na verdade, ao comprar um ADR ou um BDR, você terá os mesmos direitos daquele acionista que compra a ação literalmente, né? O próprio ativo, tá certo? Você tem os mesmos direitos. Você se torna sócio, você tem direito de subscrição, você tem direito à participação nos lucros, participar nas assembleias, direito à bonificação, é tudo a mesma coisa. E o BDR, da mesma forma. O que muda, que você tem que ficar ligado na prova, é que se é negociado no Brasil, nós estamos, no caso o BDR, nós estamos negociando no Brasil, né, títulos, por exemplo, de outros países. Então, nós temos a Petrobras, por exemplo, vendendo BDRs nos Estados Unidos, né? E isso o acionista lá, o americano, né, pode estar comprando esse ADR lá nos Estados Unidos. Então, é dessa forma que funciona. Para efeito de prova, nós temos aqui um teste rápido, né? O investidor americano que comprou uma ADR brasileira, né? Uma ADR de uma companhia brasileira, porque se ele comprou uma ADR, quem comprou isso foi um investidor norte-americano. Ele comprou uma ADR, ele comprou um recibo de uma ação de uma empresa brasileira. Nós podemos afirmar que esse investidor mandou dinheiro para o Brasil para comprar essas ações? Não, exatamente isso que eu tinha falado, né? Ele não precisa mandar dinheiro para nenhum lugar. Ele tem os mesmos direitos que o acionista que comprou a ação da empresa X no Brasil? Exatamente, essa seria a resposta correta. Então a letra A não é, a letra C, por que a letra C não é? Porque está dizendo assim, ó, ele comprou um título de dívida emitido pela companhia X no exterior. Cara, se ele tivesse comprado uma debênture dessa empresa, ele estaria comprando um título de dívida. Quando ele compra uma ação, ou um ADR, ou um BDR, ele está se tornando sócio dessa empresa. Ele não está comprando um título da dívida, né? Tornando-se um sócio, então, não é um passivo para a empresa, na verdade, porque você participa do lucro da empresa, e se a empresa vier à falência por algum motivo, você também perde o seu investimento. E a letra D, investiu em um título emitido por um banco brasileiro com lastro em ações de uma companhia norte-americana, está fora de contexto, não tem nada a ver. Você não está emitindo em título de um banco, na verdade. Você está comprando uma ADR, você está investindo numa ação. E o BDR da mesma forma. O que muda só é onde você está negociando. Então, o ADR é negociado nos Estados Unidos, o BDR é negociado no Brasil. ADR, você compra ações de empresas de fora dos Estados Unidos, por exemplo, da Petrobras, e a BDR, você compra ações de empresas de fora do Brasil. Por exemplo, o Facebook, como foram os dois exemplos que eu coloquei antes. Beleza, pessoal? Muito legal, muito legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui até agora. Nós temos o chat aqui ao vivo, né, com o pessoal, como eu falei para vocês, né? Eu resolvi hoje dividir a tela com o pessoal do Instagram, né? Porque daí nós temos perguntas aqui, perguntas no Instagram. O chat aqui do pessoal que está ao vivo comigo, né, está participando da aula.
que nós temos, quer dizer, que nós construímos dessa forma em virtude do que eu falei antes por causa do coronavírus, né? Tá bom. Não tendo perguntas, nós vamos avançar para o próximo tópico, que se chama Assembleia Geral Ordinária. Caramba, o que é isso? Bem, toda empresa, sociedade anônima que abre seu capital, ela precisa fazer as assembleias. Eu tenho vários alunos aqui presentes que trabalham, por exemplo, em cooperativas de crédito. As cooperativas são acostumadas a fazer também as suas assembleias gerais ordinárias com os associados todos os anos, né? Agora, inclusive, era período de assembleias, porém foram travadas por esse motivo do isolamento. Mas qual é o motivo de se fazer assembleias? O motivo é justamente porque trata-se de um princípio da boa governança corporativa, onde nós temos que mostrar para o nosso associado, nós temos que mostrar para o nosso acionista que as contas da cooperativa, que as contas da empresa estão em ordem. Nós temos que mostrar para eles, ou de deliberar sobre também a destinação do lucro ou a destinação das sobras, né? Esses são alguns motivos de se fazer uma assembleia. Também nas assembleias se elegem geralmente os administradores, os membros do conselho fiscal e assim por diante, dependendo do estatuto da companhia, né? Nesse caso, eu estou usando o exemplo da Assembleia das Cooperativas como um exemplo, como uma analogia. Mas, na verdade, aqui na prova, caem, na verdade, Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias de companhias que têm as suas ações à venda na Bolsa de Valores brasileira, que são as sociedades anônimas de capital aberto, tá certo? Mas é só uma analogia, porque o princípio é o mesmo. Então, aprovar tudo isso é função da Assembleia Geral Ordinária, e a extraordinária é convocada em momentos que há necessidade de se fazer isso, né? Alguns pontos importantes para a prova é que essa Assembleia deve ser convocada 15 dias antes da data marcada para a Assembleia, né? E tem que ser disponibilizada uma ata depois da Assembleia em até 7 dias também para se fazer isso, tá joia? Quando eu falo em sociedade anônima, na verdade, é uma empresa maior, é uma empresa que, na verdade, tem mais condição de negociação, vamos dizer assim. E ela pode ser de capital fechado ou aberto. A empresa de capital fechado significa que ela é uma sociedade anônima, mas ela não vende suas ações na Bolsa de Valores, enquanto que as sociedades anônimas de capital aberto vendem suas ações na Bolsa de Valores. Tá certo? Essa é a diferença. Qual é a vantagem ou desvantagem? Não é bem essa a conversa, né? Na verdade, não tem vantagem ou desvantagem. A empresa que abre seu capital, na verdade, ela está em busca de capturar ou de buscar mais capital. Abrindo capital, ela está buscando capital. Legal? Só que ela também, por outro lado, arruma um monte de sócio para distribuir o seu lucro, né? Isso é natural. Muito bem. E ela passa a ter que cumprir uma série de normas que ela não precisava cumprir antes, como normas, publicação de balanços e assim por diante, né? Então ela cumpre normas da Bolsa, né, da B3, e da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Então muda um pouco a forma que ela atua. Desculpa. Ok. Um recadinho aqui para vocês, né? Só não passa na prova, né? Aqueles que desistem. Então, se você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Então, esse é um recadinho para vocês continuarem animados. Eu tô com uma turma, aliás, aqui muito animada, né? Que nós temos uma participação muito efetiva e o pessoal faz muita pergunta e muita interação. Porque só aprende quem pergunta. Na verdade, quem responde está respondendo aquilo que ele já sabe, né? E quando você faz uma pergunta, você está aprendendo. Por isso é interessante essa interação, tá joia? Boa noite, Lorenzoni. Tudo jóia aí? Tudo bem? Beleza. Nós temos pessoal aqui né? Deixa eu fazer um pouco de propaganda. Tem gente do Sicredi, tem gente do Cicobi, temos pessoas da Uniprime e tem pessoas do Itaú. Esqueci alguém? Eles estão rindo aqui porque se eu esquecer alguém eles me matam, cara. Nossa, não posso esquecer ninguém. E se falar mais de um do que de outro, também dá briga. Então, tem que ficar esperto com o pessoal. Tá certo, né? Cada um defende o seu, né? Mas aqui o objetivo é comum, né, galera? Estamos todos juntos para aprender, todos juntos para passar na prova. O objetivo é comum, né? E isso é muito bom. Nos meus cursos, geralmente,
a gente tem pessoas, é sempre assim, né? Pessoas de várias instituições financeiras que vêm aí para aprender juntos, né? Para a gente colaborar e cada vez mais, né? O associativismo mesmo prega essa questão muito forte, né? Da colaboração, da cooperação. Então, tamo junto, né, galera? Tamo junto. Pessoal do Instagram, eu não vou conseguir responder perguntas de vocês, porque eu tô aqui indo para cá e para lá, então desculpa, se tiver pergunta depois eu respondo, tá joia? Mas agora eu vou falar sobre análise técnica, análise fundamentalista, né? Fala Albertino, Cipriano, Rúbia Rambo, beleza? Ellison, bem-vindos aí, né? A análise fundamentalista, ou seja, quando você quer comprar ações no mercado financeiro, aliás, comprar ações, né? Agora, vamos dizer assim, virou a coqueluche do momento, né? Por quê? Porque as empresas estão todas baratas, né? Por um lado caiu, né? Então quem está fora quer entrar e quem está dentro está desesperado, não sabe se sai ou se compra mais, né? Tá bem interessante esse momento. Mas para isso, claro, tem que fazer uma análise. Puxa, como é que eu vou fazer uma análise? Como é que eu vou saber qual empresa está barata, qual comprar, qual não comprar, né? Então essa discussão aqui, ela passa pelas escolas de análises. E nós temos dois métodos mais utilizados no mundo inteiro, que são a análise fundamentalista e a análise técnica, tá certo? Bem, vamos lá. Análise por fundamentos, que é a análise fundamentalista, o pai desta análise, né, um grande seguidor dessa análise, é um dos maiores investidores que nós temos no mundo aí, já está com 89 anos, mas está firme e forte, que é o Warren Buffett. Talvez vocês já ouviram falar, ele tem muita literatura sobre este assunto. E por que o Warren Buffett continua investindo por fundamentos? E o que é investir por fundamentos? Investir por fundamentos é você comprar uma ação baseado nos múltiplos das empresas. Ou seja, quem gosta de olhar para múltiplos, olha, por exemplo, para o faturamento da empresa, olha para a geração de caixa, olha para o balanço da empresa, quanto que a empresa tem de lucro por ação, quanto que ela gerou de lucro nos anos anteriores e também olha quanto que ela distribui do seu lucro. São informações bastante técnicas da empresa, mas hoje nós temos muitos sites, muito material sobre isso que nos ajuda a tomar a decisão. Então você quer saber, por exemplo, se uma ação está cara ou está barata, um múltiplo muito utilizado é o LPA, que é o lucro por ação. Você divide o lucro líquido pela quantidade de ações. E aí você consegue verificar, por exemplo, qual é o lucro por ação, né? Isso não é para verificar se está caro ou está barato. Você vai verificar o lucro por ação. Mas por que isso é importante? Cara, você vai descobrir quanto que ela te paga por cada ação de lucro distribuído. Olha que maravilha, né? Quanto maior esse número, melhor para você, né? Melhor para você que corre atrás do lucro da empresa. Porque tem pessoas, e aí nós vamos falar depois um pouco disso, nós já falamos disso na aula de terça-feira, né? Mas você que está aí me ouvindo agora não pegou essa parte. Mas se você é um investidor que faz buy and hold, por exemplo, provavelmente você gosta de olhar se a empresa dá lucro e distribui lucro. O que é buy and hold? Você compra a ação e fica com ela por longos períodos, que é a ideia do Buffett, né? Agora, aquele investidor que faz swing trade ou day trade, ou seja, compra a ação e vende no mesmo dia, ou compra e segura por períodos mais curtos, talvez ele vai querer comprar a ação olhando mais pela análise técnica, que é a outra que eu vou falar daqui a pouco, olhando mais para o preço da ação propriamente dito e o potencial de valorização dela a curto prazo do que propriamente para fundamentos. Ele não está muito preocupado com fundamentos, tá certo? Então, essa é a ideia. O cara que compra a ação analisando a empresa, ele quer olhar fundamentos, ele está olhando a longo prazo, ele não está muito preocupado no curto prazo. Então essa é a ideia. Por exemplo, agora você vai comprar uma ação aí, sei lá, da Magazine Luiza, por exemplo, né? Você vai comprar uma ação da Magazine Luiza, tá, Magazine Luiza estava 60, agora está 30 e pouco, né? Poxa, ficou barato, né? Tá legal. Mas será que ela vai voltar para 60? Não sei. Será que vai para 100? Não sei também.
E se for para 60, vai ir daqui quanto tempo? Não sei, né? Não tenho bola de cristal para dizer isso agora para vocês, tá certo? Mas essa é a grande questão. Agora, se você acredita nos fundamentos, por exemplo, da Magazine Luiza, acredita que toda essa propaganda que ela está fazendo, o e-commerce, a estrutura que ela tem, tudo isso, que isso vai se reverter em lucros no futuro, e você tem tempo para esperar, então você vai comprar ações dessa empresa. Eu estou dando o exemplo da Magazine, mas agora tem empresas aí em todos os segmentos, tem segmento de proteína, tem segmento de transporte e logística, as elétricas, saneamento. Nós temos empresas boas em todos os setores para serem compradas. O que nós temos que fazer? Utilizar-nos dessas escolas de análises para fazer as tomadas de decisões mais corretas, ok? Muito bem. Outro múltiplo que nós temos aí, e o pessoal que está me acompanhando aqui está olhando na apostila, né, pessoal? Na página, a partir da página 87 hoje, tá? Página 87, é isso? Né? Então vocês têm ali as informações sobre outro indicador, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Muito interessante. Ó. O patrimônio líquido é justamente o investimento que os sócios fizeram na empresa. Dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido, eu tenho quanto que está retornando para cada R$1 de dinheiro investido na empresa. Quanto maior for esse indicador, melhor. Tá certo? E aí as empresas fazem análises, mostram lá nos seus sites, na relação com investidores, as informações sobre a empresa, e aí é possível, baseado nesse número, eu tomar decisão também se vale a pena ou não. Né? Porque agora, com certeza, a gente não sabe medir o tamanho dessa crise, mas o lucro das empresas vai ser afetado. Algumas mais, outras menos, mas o lucro vai ser afetado, né? As vendas vão ser afetadas, os empregos serão afetados, nós teremos, com certeza, algum tipo de recessão. Não é possível medir exatamente, mas é claro que empresas, aí nós temos empresas, as chamadas blue chips, que são as maiores, as empresas que participam do índice Bovespa, elas têm mais condição, elas têm mais gordura para encarar momentos de crises. E nós temos empresas pequenas ou empresas menores, né, que não são tão pequenas assim, mas que talvez neste momento vão sofrer mais. Né? A Azul, por exemplo, não é uma empresa pequena, mas é uma empresa que vai sofrer muito, já está sofrendo muito nesse cenário, né? E talvez sofra bastante para se recuperar, né? Não sei. E talvez seja uma grande oportunidade por se tratar de uma empresa também que atua num segmento que ela é, de certa forma, líder de mercado. Então nós temos que observar aí os dois lados, né? Pode ser uma grande oportunidade sempre, olhando, por isso que temos que olhar para os múltiplos, né? Muito bem, o Dividend Yield também é um índice muito importante para se analisar fundamentos nas empresas. E o que é o Dividend Yield, na verdade? Né? Obrigado, Cátia. Página 89, isso aí. Dividend Yield, na verdade, as empresas têm que distribuir 25% do seu lucro. A gente falou disso terça-feira, né? No mínimo 25% ao ano tem que distribuir. Beleza? Tá, beleza. Muito bem. Quanto mais ela pode distribuir mais que 25 é o mínimo. Agora, quanto mais ela distribuir de dividendos, melhor para o acionista, mais o acionista vai se sentir fidelizado, atraído por essa empresa. Então, esse é um indicador que atrai muito investidor para a empresa. Então, tem empresa que paga mais yield, tem empresa que paga menos yield. Isso depende do lucro que ela dá. Né? Alguém vai falar? Alguém ia fazer uma pergunta? Fala, Shiro, tudo bem? Agora que eu consegui acessar pelo Note aí, segue o baile, só o microfone estava aberto, desculpa aí. Valeu, Shiro, obrigado. Então, nós temos aí que dividir, como é que a gente calcula esse índice? A gente pega o total de dividendos, né, e divide pelo preço da ação. Então a gente chega no chamado Dividend Yield, é um índice que, se você, na verdade, na internet tem um site, um dos sites que eu uso, que é muito interessante, é o da fundamentos.com, né? A Fundamentos, se você colocar o tick da ação lá, o que é o tick da ação? É o código. Por exemplo, Petrobras é PETR4 ou PETR3. Você digita lá no site fundamentos.com, todas essas informações saem lá. Então fica bem interessante. Você não precisa ficar fazendo conta, né? Isso aí não é coisa para você ficar fazendo, mas você pode olhar
e decidir e comparar. Por exemplo, eu quero, daí você pode filtrar lá só por dividend yield, por exemplo. Eu quero filtrar só as empresas pelo yield e ver qual que paga mais yield. Quem tem o yield maior paga mais. É claro que não dá para tomar a decisão de compra ou de venda só baseado num múltiplo, tá bom? Sempre tem que considerar, isso é questão de prova, hein, galera? O pessoal que está aí estudando, isso é questão de prova, né? Não pode basear só num múltiplo, tá bom? Tem que se basear em vários deles para tomar decisão, porque às vezes a empresa, por exemplo, ela pode estar tendo um lucro extraordinário, mas ela vinha dando prejuízo e esse ano ela teve um lucro lá, registrou um lucro por conta de uma venda que ela fez, mas que é extraordinária, é fora do, vamos dizer assim, do contexto do objeto, ocorreu em virtude talvez de uma necessidade momentânea, mas a empresa continua com problemas nas estruturas. Então nós temos que analisar todo o contexto, né? Outro índice muito usado e que cai na prova é o PL, né? Esse que eu ia falar antes. O que é o PL? Cara, na verdade, quem estudou aí contabilidade, administração, economia, sabe o que é payback, né? O payback, na verdade, é uma análise utilizada na administração financeira para nós sabermos qual é o prazo de retorno de um investimento. Então o PL simplesmente ele calcula o P, que é o preço, que é o P, dividido pelo L, que é o lucro por ação, o lucro anual por ação, né? Uma informação que nós já temos lá em cima, lá que eu falei antes para você no outro indicador. Dividindo o P pelo L, eu tenho a informação, vai dar um número também. Por exemplo, se eu dividir o P pelo L e der o número 10, significa que se eu comprar essa ação hoje, com o lucro que está dando, com o preço dela ficando nessa proporção, eu vou demorar 10 anos para ter o retorno do capital. Essa é a ideia, porque eu estou dividindo pelo lucro anual da ação, beleza? Então, o preço-lucro vai me dar a exata noção se eu estou comprando uma ação barata ou cara, ou quanto tempo. Quanto mais tempo, quanto maior for o PL, mais tempo demorar, significa que mais caro eu estou pagando por ela, em relação ao lucro, tá bom? Então qual que é a ideia? É tentar comprar uma ação que tenha um PL mais baixo, tá certo? E um dividend yield mais alto e um lucro por ação mais alto. Na verdade está tudo meio que junto, né? Está tudo meio que amarrado, porque um depende do outro, né? Dificilmente uma empresa vai ter um lucro alto e um lucro por ação e um dividend yield baixo, concorda? Um negócio que não rola, né? Então, na verdade, está tudo meio amarrado. O que tem que analisar é se vale a pena ou se não vale a pena e se isso está de acordo com os teus objetivos. Tem muita gente que compra ação, por exemplo, e não sabe quanto ele quer ganhar. Aí ele não sabe também quando ele vai vender. Talvez não vai vender nunca, né? Então, quando você entra no investimento, qualquer investimento, isso aqui eu não estou falando de ação, pode ser comprar um carro para vender, um terreno para vender, ou montar uma empresa, ou construir um aviário, um chiqueirão de porco, qualquer coisa. Você tem que pensar, cara, eu vou fazer isso, quanto que eu quero ganhar? Quanto que eu quero ganhar por mês? Quanto que eu quero ganhar por ano? Né? Senão você fica sem parâmetro, né? E outra, tem que comparar, né? Que a gente falou de custo e oportunidade ontem, lembra? Você tem que comparar isso com o teu benchmark. Senão você hoje vai montar aí um chiqueirão de porco para ganhar 2% ao ano, não vale a pena, né? Então, assim, são coisas que tem que analisar. Mesma coisa uma ação. Ah tá, a ação tá barata. Beleza, vou comprar então a ação aí da Paranapanema. Vou comprar que tá bem baratinha, né? 2, 3 pila cada uma lá. Tudo bem, mas e daí? A Paranapanema vai desembocar, vai dar lucro, não vai dar lucro? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quanto tempo vou ter que esperar? Então tem que ver assim, não, eu vou comprar para ganhar um X valor, daí eu vou sair, então tem que pensar sempre nesse sentido. E o EBITDA é um outro indicador fundamentalista que simplesmente é usado mundialmente também, é uma, vamos dizer assim, uma terminologia mais contábil, mas o entendimento para efeito de prova é muito simples. É o lucro antes dos impostos e das depreciações. Ele mostra o lucro, vamos dizer assim, operacional do negócio, entendeu? Sem depender das depreciações, sem depender dos impostos, sem considerar isso. Então eu considero só a operação do negócio. Se o EBITDA é alto, se o EBITDA é bom, se o EBITDA é positivo, significa que a empresa tem uma boa capacidade operacional. Então isso é bom para a empresa. Então veja só, esses 5 itens que eu estou relacionando aqui para vocês são 5 métodos ou 5 múltiplos para a gente considerar
na tomada de decisão para comprar ações pela análise fundamentalista, né? Essa é a ideia da análise fundamentalista, beleza? Então, resumindo a análise fundamentalista, beleza? Resumindo, tá? Quem que usa a análise fundamentalista? Ela é usada para determinar o potencial de desempenho de uma ação, de uma empresa, tá certo? Ela é baseada em quê? Em que análise fundamentalista é baseada, gente? Ela é baseada na avaliação do patrimônio da empresa, na intensidade da concorrência, ou seja, se tem ou não tem concorrência. Ela analisa também o grau de atualização tecnológica do negócio, porque hoje nós estamos vivendo um momento de inovação tecnológica muito grande. Quem não inova vai ficando para trás. Então, é considerado isso. Adianta você investir numa empresa que está hoje dando lucro, mas você está pensando nela em ficar com ela 3 anos. E ela está com o seu parque tecnológico totalmente defasado. Você acha que ela tem condições de acompanhar a concorrência para os próximos 3 anos? Então é interessante a gente analisar tudo isso quando vai investir numa empresa, olhando pelo conceito fundamentalista, né? Eu me empolgo para falar da análise fundamentalista porque eu gosto, sou formado em contabilidade e eu gosto muito de fundamentos. Não é que eu não goste da análise técnica, mas a fundamentalista ela me parece mais apaixonante, porque você consegue entrar no mundo real da empresa, você consegue realmente... porque quando você compra uma ação de uma empresa, é como se você estivesse montando o seu próprio negócio, tá certo? E aí o bom é você comprar e você acompanhar, né? Por isso que às vezes eu falo para algumas pessoas, se você não sabe o que comprar, compra ações, ou investe em empresas que você conhece, empresas que você consome o produto, que você gosta, né? Tem a Natura, por exemplo, quem que não... Todo mundo conhece, né? Então, se você consome Natura e gosta da Natura, compra Natura. Então, é só um exemplo, né? É uma forma de você se familiarizar também com esse mercado, tá joia? Então, pelo nível de intervenção estatal também, né? Por exemplo, nós temos as elétricas, empresas do setor de saneamento e elétricas, tem a questão bastante forte da intervenção estatal. O que aconteceu, por exemplo, com a Copel e com a Sanepar e com todas as elétricas agora durante o corona? Elas não podem cortar a energia por 90 dias, né? Mesmo se tiver inadimplência. É uma atitude bacana, uma atitude boa, mas sob o ponto de vista econômico, né, você imagina que elas vão ter um problema de caixa, uma diminuição de receita neste momento. Mas ninguém, claro, eu estou usando isso como um exemplo, não levem como uma crítica, não tem nada a ver. Aqui nós estamos estudando, é tudo com fins didáticos. E eu uso esses exemplos simplesmente para elucidar e para facilitar o entendimento, tá joia? Mas houve esta intervenção estatal, então. Quando você tem uma empresa, vamos dizer assim, que trabalha com uma certa dependência de preços que é ditada pelo governo, você tem essa facilidade, vamos dizer, essa previsibilidade na receita, porque luz e água é uma coisa que todo mundo compra e todo mundo consome. Então você tem uma previsibilidade maior de receitas e é mais fácil de fazer essas contas. Mas, por outro lado, você tem esse problema que, às vezes, o teu preço pode ser, vamos dizer assim, ter esse ataque por conta de forças maiores aí que não são só as da tua empresa. Então, cara, resumindo, a análise fundamentalista depende muito de fatores fundamentalistas, que são os fatores que intervêm aí, né, na nossa empresa e que eles, na verdade, olham para qual que é a perspectiva do comportamento futuro, né, para o setor. Por exemplo, quando a gente fala em setor, eu falei antes o setor de proteína. Setor de proteína envolve a BRF, a JBS, a Marfrig, né, são aí setores de proteínas no Brasil. Como é que está esse setor para o futuro, né? Então, vou comprar ou não vou comprar? O que eu tenho que olhar as perspectivas para o setor. Qual que é as perspectivas para o setor das aéreas, como eu falei, Gol e Azul, por exemplo, né? Qual que é a perspectiva para o setor do consumo, do varejo, né? Via Varejo, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, qual que são as perspectivas? Então, a análise fundamentalista te ajuda a olhar isso, né? Ou seja, faz uma projeção dos resultados para nós olharmos o futuro. Beleza? Entenderam a análise fundamentalista? Deixa eu ver se meus amigos entenderam aqui. Vamos ver.
Entendeu, Sônia? Entendeu, Kátia? Ellison? Vamos esperar as respostas aqui. O pessoal me responde no chat aqui e às vezes eles abrem o microfone, né? Vamos ver aqui. Às vezes eles abrem e me dão resposta. Ok, sim, tudo ok. Tá todo mundo entendendo, cara. Fala, Lorenzoni. Lorenzoni, entendeu? Adriana tem uma cachorrinha chamada Mel. Então, às vezes, a Mel participa da aula também, né? Ela dá aquela coadinha. Oi, Cleonildo, tudo bem? Tá fazendo positivo, tá entendendo? Fala, Robson, tava te esperando, você não veio, hein, cara? Legal, hein? Que bom ver você aí, cara. Ó, te falei que ia ser bom, hein? É isso aí, vamos lá. Jean, Fran, tá bom. Todo mundo tá entendendo, né? Show de bola. O JP tá aí também, JP. O JP passou na série. JP é top, hein? Valeu, bem-vindo, JP. É isso aí. Robson, vamos esperar acabar o corona, nós vamos partir para os presencial de novo. Fica tranquilo. Vamos fazer um presencial aí em Cafelândia que você mora, né? Olha, com a turma aqui, que eu tô aqui com a turma, nós temos gente aqui de várias cidades também, tá? Não é só... Eu estou em Marechal Rondon hoje, mas tem várias pessoas aqui de várias cidades aqui do nosso oeste do Paraná e de várias instituições, como eu falei para vocês. Agora, eu vou falar da outra escola de análise, que é a escola técnica, também conhecida como gráfica ou como grafista. O nome já fala gráfica porque é aquela escola que aquele pessoal fica olhando para o dia inteiro para os gráficos, né, para tomar a decisão de compra ou venda. Ou seja, ele olha para o preço da ação, ele olha para o preço do produto, do ativo naquele momento para tomar a decisão. Ele não está muito interessado se a empresa está dando lucro, se a empresa está dando prejuízo, se a empresa vai investir ou não em tecnologia, se o parque tecnológico é moderno, ultrapassado, está entendendo? Essa é a grande diferença. A análise gráfica, a análise técnica, ela estuda a movimentação dos preços no passado e a partir dessa movimentação dos preços passados, ela explica como que ela vai se comportar no futuro, certo? É um estudo de mercado baseado na própria movimentação do mercado, ou seja, o mercado emite sinais, né? E um sinal que a gente viu muito, muito presente foi o efeito manada, né? Agora no coronavírus, né? Começou a cair, a bolsa começou a cair, o pessoal começou a vender, começou a sair e a bolsa começou a despencar, né? E ela despencou rápido e muito, né? Ela veio de 120 mil pontos para 70 mil pontos, ou seja, a bolsa caiu 50 mil pontos, o que representa aí praticamente 40% aí de queda nesse momento. Então, foi uma queda grande, uma queda gigante, uma queda rápida, e agora estamos aí aguardando cenas dos próximos capítulos, né? Muito bem, voltando aqui da análise gráfica, né, ela analisa o comportamento de como essas pessoas reagem ao mercado. E eu estava falando do efeito manada. Por quê? O que é o efeito manada? O efeito manada é que uma pessoa segue a outra. Uma pessoa olha o que a outra está fazendo e fala assim, opa, se esse cara está saindo, eu vou sair também. E aí começou a multiplicar uma série de vendas, uma série de saídas, e o pessoal caiu fora, né? O pessoal começou a vender. Como tiveram muitas vendas, quando tem mais vendedores que compradores, o que acontece com o preço, né? O preço cai. Então é muito normal quando eu tenho mais vendedores que compradores. Isso vale para qualquer mercado, se a lei da oferta e da procura. Então eu tenho um problema com preço, tá? Os gestores tiveram que rapidamente se desfazer de alguns papéis nos fundos para fazer caixa, para pagar quem estava saindo. E aí o que aconteceu com o preço? Caiu. E caindo o preço, todo mundo ficou com medo de perder mais e começou cada vez a vender mais, vender mais, vender mais. Por quê? Porque tinha uma série de incertezas. Nós temos incerteza, é o maior risco, é o conceito de risco, na verdade, né? Quando a gente não sabe o que vai acontecer, o que a gente faz? A gente tenta se proteger. E aí ninguém sabia. E na verdade ninguém sabe muito bem ainda o que vai acontecer. A gente ainda está apreensivo, a gente acredita. A gente lê, a gente ouve, a gente está no mercado financeiro, a gente entende que de momento existe uma certa calmaria, vamos dizer assim, em virtude de tudo que aconteceu já estar meio precificado pelo mercado, ou seja, o investidor já entendeu o que está acontecendo agora e assim ele ficou mais tranquilo. Quem perdeu está esperando para poder retornar ou para comprar mais para ganhar numa possível alta.
e também as ações que foram tomadas aí ao longo desse mês de março, tanto no sentido da saúde, como no sentido de injeção de dinheiro no mundo inteiro, foi muito positivo, tá certo? Ainda não gerou efeito. Não precisa nem me criticar, falar assim, Cláudio, mas cadê os R$600 aí do governo? Calma, né? O dinheiro não chegou em nenhum lugar, né? Vai chegar, né? Mas não é bem assim, não é tão simples, vai chegar. Então essa é a história. O importante é que atitudes estão sendo tomadas. E assim a gente espera que tudo que está sendo feito dê resultado também para a parte econômica. Muito bem. Então essas análises são baseadas na teoria Down. A teoria Down, a gente acompanha a teoria Down da seguinte forma. Ela fala que os preços descontam tudo. E aí o pessoal olha muito os gráficos através de 3 tipos de gráficos. Tem os gráficos de linha, os gráficos de candle, que são os mais conhecidos, e os gráficos de barras, tá certo? E esses gráficos formam pequenos desenhos e cada desenho ele mostra um tipo de resultado que pode determinar a subida ou a descida dessa ação no futuro. Então, a teoria Down, em resumo, que é a base da análise técnica, eu queria que vocês, aqui a intenção não é o aprofundar, tá, galera? A gente está falando aqui direcionado para vocês fazerem a prova da CPA 20 para vocês passarem na prova. Então, o que cai na prova? Eu estou dando os exemplos do que cai na prova. Mas, e aqui o resumo, mas para você entender melhor o que é análise técnica e o que é análise gráfica, a gente pode passar para vocês vários links, eu posso deixar para você, ou vocês me acompanhem no meu canal lá no Instagram, que a gente sempre está falando alguma coisa, ou se não, os meus cursos também direcionados para isso, né? A gente está sempre fazendo algum curso direcionado só para análise técnica ou análise fundamentalista, aí sim, para pessoas com interesses na área de investimentos, né? Muito bem. A análise técnica, ela tem como, então, primeiro princípio, diz assim, que os preços descontam todos os fundamentos, menos o que não é possível descontar. O mercado se move em tendências, então, a análise técnica tem esse princípio, que o mercado se move em tendência. Então, tem a LTA e a LTB, né? Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. E o volume confirma essa tendência, ou seja, às vezes o mercado está subindo, mas está subindo sem volume, ou seja, ninguém está comprando, né? O pessoal está quieto, ninguém está comprando. Então está subindo por quê? Ou está subindo por alguma notícia que ninguém ainda viu, ou está subindo porque realmente tem que subir, tá certo? Então, geralmente, a melhor situação para se olhar um momento de compra na análise técnica é quando o volume aumenta junto com a tendência, né? Então está subindo, aqui subiu também. Está caindo, aqui também subiu. Então o volume, ele confirma a tendência, né? Segundo, a tendência tem que olhar pelo gráfico. Então não adianta eu olhar... E o que é a tendência? Tendência eu tenho que olhar por um gráfico temporal. O que é um gráfico temporal? De 60 tem gráfico de 15, gráfico de 60 minutos, gráfico de um dia. Então eu tenho que olhar o gráfico de um período maior para mim saber a tendência. Qual é a tendência hoje do período? É de tendência de queda ainda, né? Apesar que a Bolsa Brasileira já voltou na semana passada e essa semana também continua subindo, mas se você olhar ao longo dos últimos 30 dias, a tendência ainda é de queda, né? Mas a qualquer momento ela pode reverter, né? Então, esse é o tipo de análise técnica, essa é a análise técnica, e esses candles, que eu já falei, esses gráficos, essas formas gráficas, cada um deles representa um tempo gráfico. Então, se eu tenho um candle, eu posso olhar esse candle em 1 minuto, em 5 minutos, em 10 minutos, em 1 hora, entendeu? E cada candle é formado por uma cor, seja lá vermelho ou verde, por exemplo. Significa um candle vermelho, significa que ele abriu em cima e fechou embaixo, ou seja, ele abriu na alta, fechou na baixa, então ele fecha vermelhinho, certo? Então, vocês vejam que o que eu estou falando é para que vocês entendam que a análise gráfica, ela olha simplesmente figuras gráficas para tomar decisão. Você vê que em nenhum momento eu falei do lucro, eu falei do preço, em nenhum momento eu falei nada disso. E realmente é assim que acontece, tá certo? Para quem
para quem quer estudar mais essa parte de análise gráfica, talvez tenha que procurar na internet o assunto sobre as plataformas, né? Primeiro as plataformas de investimento. Existe o MetaTrader, existe Profit Chart, e também estudar sobre o mercado Day Trade também, o mercado de Swing Trade, né? São mercados muito mais arriscados e nunca na tua vida invista em algo que você primeiro não estudou muito bem. Isso não é só para ações, isso é para tudo. Então eu recomendo que você primeiro estude, depois você se aventure, né? Ou procure ajuda, né? Mas é interessante que você também, mesmo buscando ajuda, que você procure estudar sobre determinado assunto para depois você começar a colocar dinheiro, para não se decepcionar, né? Para não perder dinheiro, porque o dinheiro é tão difícil de ganhar, né? Então, isso é análise técnica, né? Movimentos que geram tendências, né? E essas tendências geram suportes e resistências. Então, o que é suporte e resistência? Cara, suporte e resistência são duas, junto com os outros pontos que eu já coloquei. Se cair na prova de vocês, o que é suporte? Vocês sabem me dizer? Pensem aí, o que é suporte? Alguém já ouviu falar em suporte e resistência? Pessoal aqui do curso, vamos ver aqui. Fala aí, Felipe, você que... Enquanto isso eu vou tomar uma água, tá? Que ninguém é de ferro, né? Eu já falei bastante. Tem suporte só da minha TV aqui em casa. Nas ações. O suporte da TV não, cara. Cara, seguinte, ó. Suporte em ações é quando você tá olhando o gráfico, entendeu? E a ação atingiu um ponto mínimo onde ela, vamos dizer assim, atingiu o poço, o fundo do poço, né? É o que nós estamos vivendo agora. Atingiu um suporte, e o suporte é uma região de preço onde o preço bate várias vezes e não ultrapassa, entendeu? Então, isso é um suporte. E uma resistência é um negócio lá em cima, entendeu? Quando o preço chega lá em cima, bate e não sobe, entendeu? Então ali é uma resistência, ele não está conseguindo passar dali, tá certo? Se ele passar, ele pode estourar, né? É que nem você pegar uma bola, você está num apartamento ou dentro da tua casa, né? Você fica quicando uma bola, né? Bate no chão, é o suporte, olha, ele não passa daqui. Bate no teto, não passa daqui. Então, esse aqui é o espaço que ela fica quicando, entendeu? Uma hora isso aqui vai para cima ou vai para baixo. Por quê? Por vários motivos. Pode ser porque surgiu uma notícia de que a Rússia brigou com a Arábia e o preço do petróleo despencou e aí todo mundo fica com medo e começa a descer. Ou pode surgir uma notícia boa que descobriu uma vacina para o coronavírus e tudo começa a subir e aí a resistência vai para o espaço de novo, né? Beleza? Que você tem que saber que o suporte é o preço lá embaixo. Anota aí. Vocês que estão com a apostila na mão, anota aí, ó. Suporte é o preço lá embaixo, no fundo do poço, e resistência é o preço lá em cima, né? É o preço onde o preço da ação bate várias vezes e não consegue romper, tá bom? Não consegue romper nem para cima e nem para baixo, tá joia? Resistência é para cima, suporte é para baixo. Essa é a ideia, beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem. Tchan, tcharam, tchan, 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 tchan. Fala, Felipe. Não, é que ano passado a gente estava no curso, tá? Aí o professor estava falando um pouco sobre ações também. Ele falando que a bolsa estava atingindo um pico de resistência, né? Era de alta, né? A 100 mil pontos. Ele falou assim que quando ela rompesse 100 mil pontos, ela ia subir muito rápido. E foi realmente o que aconteceu. Ela atingiu os 100 mil pontos, ficou batendo, ela ia até 98 e voltava. Ela ia até 97, 99 e voltava. Aí um dia ela rompeu, ela subiu um pouquinho, voltou, até que ela foi, aí foi para 110, 115, até 119 mil pontos. E ela ficou oscilando entre 110 e 119, né? Exatamente. Rompeu negócio, rompeu a resistência dos 100 mil, subiu e não voltou mais, só voltou agora por causa do coronavírus. Nesse momento me parece que ela está numa resistência dos 70 mil, né? Ela não tem, ela baixa para 69, vai a 72 e ela está batendo ali já faz dias, né? Mas ela não tem baixado. Agora, vai romper para cima ou vai romper para baixo? Não sei, né? É essa... Pelo amor de Deus, para cima. Pois é, né? Essa é a dúvida do investidor hoje, né? Vai romper para cima ou vai romper para baixo? Não sei. Beleza.
Beleza. Ó, esse assunto, então, está esgotado, que é o assunto de análises fundamentalista, análise técnica de escolas de análise, tá joia? Agora eu vou falar para vocês sobre o split e o implit, né? Que é um assunto que cai direto na prova. Eu vou ter que, eu acho que me despedir do pessoal do Instagram, porque já está dando tempo aqui, senão daqui a pouco eles me derrubam, né? Que vai fazer 1 hora. Agradeço vocês, até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Ó, funciona já nessa equipe do Instagram aí, professor. Você